Agora, 4h09, a Academia de Líderes Católicos realiza o Seminário Nacional de Liderança Cristã na Política, até o dia 25 de novembro. Docentes, políticos e bispos se reúnem para discutir a temática da educação para o diálogo no atual cenário político brasileiro. E para falar desse seminário, eu converso com o padre Frederico Martins e Silva, assessor da Academia de Líderes Católicos do Brasil. Boa tarde, padre Frederico. Bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, padre Wellington e todos os telespectadores deste programa diário na nossa TV Divino Pai Eterno. Alegria estar aqui. Nós que agradecemos a oportunidade, padre. Eu começo perguntando para o senhor quais são as motivações para a realização desse seminário. Bem, a grande motivação é o incentivo também do Santo Padre, o Papa Francisco. Em 2019, o Papa lembrou a todos a necessidade de uma presença de católicos na política, na América Latina, uma nova presença, com novos métodos, que permitam, então, forjar alternativas que simultaneamente sejam críticas e, ao mesmo tempo, construtivas. Então, é preciso tirar esta ideia errada de que a política, por si só, é algo não bom. Muito pelo contrário, é necessária a política para servir o bem comum. Então, o Papa lembra que o cristão ele tem muito a contribuir com isso, e por isso ele precisa ser formado, ele precisa ser capacitado para que os nossos leigos cheguem até este serviço do bem comum, com novos métodos, com novo olhar, com novas perspectivas, e lembrando também a riqueza da doutrina social da Igreja. Perfeito. E qual que é o tema desse primeiro Seminário Nacional de Liderança Cristã na Política, padre? O tema veio a calhar dentro de um contexto de vários seminários políticos organizados pela Academia de Líderes Católicos. É um centro internacional de formação, a Academia de Líderes Católicos, presente em diversos países. Nós iniciamos os trabalhos aqui no Brasil ano passado e a academia promove, como aconteceu no México, no Peru, no Uruguai, no Equador, no Chile, um seminário para que trate das questões políticas. Então, cada país vai mais ou menos escolhendo o tema e a proposta dentro do seu contexto. E no Brasil, dentro deste contexto de fortes polarizações e também posições excludentes, por isso, nós escolhemos como temática educação para o diálogo no atual cenário político brasileiro. Então, trata-se de colocar no coração, na nossa reflexão, a necessidade de dialogar, independente da sua posição política, das vertentes, dos posicionamentos. O importante é dialogar e educar para o diálogo. Educar para o diálogo, educar para a tolerância, é o que também lembrou o Papa Francisco. O risco de estarmos sempre ameaçando e sermos ameaçados se não ouvir o outro. O seminário, ele tem o espírito da Fratelli Tutti, que é a proposta do Papa para uma cultura do encontro. Então, o objetivo do seminário não é fomentar nenhuma ideologia, muito pelo contrário. É exatamente não deixar que a ideologia nos segue e nos impeça de dialogar. Tem espaço para todo mundo dentro do seminário. Palestrantes de diversas tendências e palestrantes que pensam diversamente, mas o objetivo é esse, dar espaço para que todos possam dialogar, independente da sua posição política. Agora, padre, a gente vê que houve, com o tempo, uma descrença generalizada, se assim poderíamos dizer, com o movimento político, principalmente o movimento político partidário, com as polarizações que atualmente estão bem acirradas e a gente não precisa nem exemplificar, porque isso está presente no noticiário todos os dias, né? Pelo menos nos 3 horários que os noticiários vão ao ar aí, a gente vê isso de um modo muito frequente. Agora, eu queria que o senhor pudesse dizer para quem está em casa qual a importância de termos
cristãos, católicos, na política, principalmente aqui no nosso país? Fundamental. O seminário se chama Seminário Nacional de Liderança Cristã. Alguém pode perguntar, mas os palestrantes, eles não são cristãos? Os palestrantes têm pautas que não são pautas segundo a doutrina social da igreja? Não necessariamente, porque o objetivo é dialogar. Mas dialogar como? Fomentando a cultura do diálogo e do respeito. Se houver respeito, se não houver agressividade, se não houver algo que fira os direitos humanos no sentido estricto, então, de fato, isso não será possível. Então, todos os nossos palestrantes, aqueles que aceitaram participar, então, de diversos setores, diversos âmbitos foram convidados, o objetivo é exatamente sentar à mesa e dizer a todos, é possível o encontro, é possível a escuta, é possível unir forças dentro das possibilidades para o bem comum. Então, os cristãos católicos, vários jovens, pessoas que às vezes tiveram medo por causa de algum tipo de tendência ideológica de um lado ou do outro, fogem um pouco do contexto político exatamente por isso. E a academia quer dizer o seguinte, não, é preciso, pelo contrário, formar-se para servir melhor. Então, é preciso que a igreja também colabore formando líderes para que eles possam assumir as diversas frentes na sociedade. A doutrina social da igreja ela é riquíssima. Ela oferece soluções, ela oferece reflexões, ela oferece caminhos extremamente úteis para o bem comum. E, às vezes, isso não é conhecida. Então, o objetivo do seminário, promovido pela Academia de Líderes Católicos, é exatamente dizer, você jovem, que tem a vocação para assumir funções políticas, procure conhecer mais, estudar mais, se formar e ir em encontro àquilo que é a sua vocação, porque a igreja incentiva, e isso é fundamental para todos nós. A colaboração que a igreja pode dar através destes líderes que assumirão funções políticas. Agora, padre, quem serão os palestrantes desse seminário? Bem, então nós vamos ter palestrantes do ambiente político, vamos ter palestrantes do ambiente eclesiástico, vamos ter palestrantes também do ambiente universitário, docentes. Então, são diversos. No próximo encontro, que será na próxima quinta-feira, estará conosco o governador do Maranhão, Flávio Dino. Já participou também conosco o deputado estadual do Paraná, Michele Caputo. Estava confirmado, mas não foi possível por causa daquele encontro em Glasgow, a deputada federal de São Paulo, Tabata Amaral. Participou conosco o professor João Cláudio Rufino, da PUC de São Paulo. Estou citando alguns nomes aqui. O Eduardo Almeida, que é membro do Comitê Acadêmico da Academia de Líderes Católicos da América Latina, grande experto em economia, foi membro do Banco Interamericano de Desenvolvimento em diversos países da América Latina, está sempre participando conosco. O nosso querido arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB, Dom Valmor de Oliveira, tomará parte no próximo encontro. O Sérgio da Rocha, Dom Darcy José Nicioli, nosso arcebispo metropolitano de Diamantina, que é o bispo referencial no Brasil para a Academia de Líderes Católicos. Teremos outros professores da PUC de São Paulo, da PUC do Paraná. Estará conosco também o prefeito de Recife, João. Estarão também conosco o deputado federal Francisco Júnior, de Goiás. Estará conosco, já confirmada também a presença da secretária da responsável da Secretaria da Família, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, Ângela Gandra, filha do grande jurista brasileiro Ives Gandra. Então, ela confirma a presença. E vamos ter outros professores do âmbito, sobretudo, do direito, mas outros professores também ligados à doutrina social da Igreja. Então, um grande fórum de encontro para dizer é possível dialogar e devemos fomentar uma educação para o diálogo e para o encontro, como nos pede o Papa Francisco. Então, assumir um papel na política, o cristão, lembrou o Papa Francisco,
não é necessariamente assumir um lado específico, no sentido de optar obrigatoriamente por uma vertente, mas encontrar novos métodos, incentivar, propor, porque, como eu já disse, a doutrina social da Igreja é muito rica e podemos contribuir de maneira significativa. Vamos ter outros deputados também do estado de Minas, eu falei de alguns estados aqui, mas também de Minas Gerais, o deputado Cleiton de Oliveira, de Minas Gerais, a deputada Ana Paula Siqueira, de Minas Gerais, e outros professores, Ladislau Dalbó também estará conosco, Francisco Borba, da PUC do Rio de Janeiro, que é inclusive membro da Economia de Francisco. Então, será um momento muito rico para o diálogo, para o encontro. Perfeito. Padre, e como é que foi pensada essa programação? Porque a gente observa que na diversidade dos nomes, tanto de direita quanto de esquerda, no sentido partidário, por assim dizer, como é que foi pensada essa programação? E eu pergunto ainda, aproveitando, se é difícil motivar as pessoas a escutarem ambos os lados, porque é muito bom quando a gente participa de um grupo ou de um espectro, digamos assim, político, escutar aqueles que defendem o que acreditamos. Mas nem sempre é fácil fazer-se escutar aquilo que está do outro lado ou que pensa de modo diferente da gente, né? Está aí a grande questão. E já tivemos muita dificuldade com pessoas que não entenderam o objetivo do seminário. E é muito triste isso, porque o seminário ele vai afrontar exatamente o maior desafio que o nosso país está vivendo. No próximo ano, ano de eleições, novamente, isso pode se acirrar de maneira ainda mais tempestiva. Então, as pessoas extremistas, seja de um lado que do outro lado, e depois essa construção de esquerda e direita é uma construção artificial que nós criamos, não é? Essas pessoas são as que têm maior dificuldade de acolher a proposta do nosso seminário, que é educar para o diálogo. Jesus dialogou muito. Se ele não tivesse dialogado com Levi, o publicano, não teríamos São Mateus, o Evangelho de São Mateus. Ele foi ao encontro, ele dialogou e ele deu oportunidade das pessoas mudarem de vida. Claro, o Papa Francisco também lembra, não é que a realidade vai mudar de uma hora para outra. O Papa lembra isso, mas nem por isso nós devemos deixar de nos posicionar, de dar espaço à reflexão, tendo respeito e não ferindo os direitos humanos e respeitando um ao outro nos seus valores, então é possível dialogar. Então, de fato, nós escolhemos alguns eixos bem gerais, que nós achamos por bem trazer a reflexão ao longo deste seminário. Tratamos de saúde, vamos tratar de pobreza e violência na próxima quinta-feira, dia 11, o tema da economia, o tema da ecologia, tão necessária para a nossa reflexão, fake news e liberdade de expressão, inclusive quem vai fazer essa intervenção é a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que é uma grande convidada e aceitou participar conosco. Eu falei dos outros nomes e não falei da ministra Carmen Lúcia, mas ela é uma grande convidada. Também trataremos do tema da educação. Então, vejam, temas fundamentais que se interagem de algum modo, podem se interagir entre si, e outros debatedores trarão outros temas, como, por exemplo, o tema da família. E na cultura do encontro falará para nós a Ângela Gandra, filha do grande jurista Ives Gandra, sobre a família, uma vez que ela trabalha exatamente nesta fronte aí, na Comissão da Família, dentro do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Então, vários temas nós trazemos para a nossa reflexão, esperando fazer um trabalho de encontro muito rico, muito fecundo, e dizendo, é possível dialogar, é possível respeitar o outro com tolerância e com respeito. Contra a cultura do ódio, mas a cultura do encontro, como nos direciona o Papa Francisco. Perfeito. Padre Frederico, muito obrigado. Como é que as pessoas poderão participar? Existe um site, existe um canal? Como é que as pessoas poderão participar desse seminário? Então, as pessoas podem procurar no site da Academia de Líderes Católicos Brasil,
no Facebook da Academia de Líderes Católicos Brasil e também no site da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Ali é possível fazer a sua inscrição e ter acesso também ao conteúdo integral de todos os palestrantes e todas as palestras. É necessário fazer a inscrição para que se tenha o link do canal do YouTube e ali também vai ter um espaço aberto para perguntas e colocações. Então, nós aqui agradecemos, Padre Wellington, pela possibilidade de falar de uma temática tão importante no momento tão necessário para o nosso país, para a nossa querida nação, para o nosso Brasil. E a contribuição sempre da Igreja, que sempre tem algo a dizer também para a sociedade, a serviço do ser humano e a serviço do bem comum. Muito obrigado, Padre Frederico Martins e Silva,